Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés! Tudo bem? Trocamos de lugar hoje, é? Trocamos um pouquinho, mas não tem problema, é por um grande motivo, um ótimo motivo, a gente já vai explicar. Mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Você já sabe, quem compartilha Pod Doutor, espalha saúde e informação, é o diamante da prevenção. Então já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha a gente em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação de qualidade com o maior carinho de todos. Então o nosso propósito é levar para você informação boa. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre checadas, nem sempre boas. E o nosso propósito é o contrário disso, é levar para você informação boa em saúde. E como que a gente faz isso? A gente traz aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que a gente se propõe a debater com você, a levar aí para você. Então hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Antônio de Pádua, médico ortopedista e médico do esporte, e doutora Michele de Paula, dentista. Os dois são lá da Aesthetic e vamos falar aqui sobre o assunto que vocês já vão ver. Não saiam daí. Uma honra recebê-los aqui, doutor Antônio, doutora Michele. Obrigado pela presença. A gente que agradece, tá? É uma honra esse convite, tá? Discutir um pouco do nosso dia a dia, do que a gente trabalha, que é a saúde, em conjunto com a estética, que, na minha opinião, é uma coisa que caminha junto, né? São coisas que caminham juntas, não tem como a gente separar, e são fundamentais para uma qualidade de vida, uma vida saudável. Muito bem, Michele, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, né? Depois de alguns anos, doutor Sidney, estamos já trabalhamos juntos há alguns anos atrás. Né? Não pode contar quantos anos, não, né? Precisa. Mas tá tudo certo. Então, obrigada pela oportunidade, sim, por levantar, né, esse assunto super em alta. A estética é um dos mercados que estão mais em alta, não só no Brasil, como no mundo. E o papel da nossa responsabilidade como profissionais para executar todos esses tipos de procedimento. Perfeito. Vamos desvendar, então, vamos tirar os mitos, vamos conversar direitinho e dividir informação com quem está lá. Doutor Antônio, doutora Michele, seja bem-vindo novamente. O que uma dentista profissional da área que envolve estética e um médico do esporte, um médico ortopedista também encara? Eu gostei da sua fala, doutor Antônio, que a estética e a saúde andam juntas. Sim. Porém, quando a estética vem em primeiro lugar, o que vocês acham sobre isso? Não, e para você de casa, não tem julgamento, a minha fala nenhuma. Somente uma opinião deles para saber como que é o dia a dia deles e como que é a orientação para os pacientes. Na verdade, você chegou num tema que é até bastante polêmico, né? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, eu como médico do esporte, eu acho que assim, a estética ela vem como uma consequência da atividade física, tá? Então, por isso que eu falo que elas caminham juntos, né? A atividade física, a gente sabe que tem N funções, N benefícios da prática de atividade física, né? Com estudos mostrando que diminui significativamente a comorbidades e o número de óbitos por vários tipos de doença, né? Então a atividade física ela é fundamental, e você praticando uma atividade física efetiva, de forma correta, consequentemente a estética vai aparecer também. Isso a gente falando da parte mais do físico, né? Então é uma coisa que caminha junto, e é um pouco polêmico também, no sentido de que hoje em dia tem muitos procedimentos que são bem banalizados, né? Principalmente quando a gente fala de cirurgia plástica. E o Conselho de Medicina ele tem uma posição sobre esses procedimentos que muitas vezes envolvem vários riscos. Em contrapartida, a gente vê uma proibição do uso de algumas substâncias por fins estéticos. Então, na minha cabeça, isso é um pouco polêmico, né? Mas, lembrando da atividade física, você precisa de uma prática de atividade física regular, para você ter uma vida saudável e longa, e consequentemente a estética vai vir acompanhando isso. E na minha opinião, não tem problema nenhum a pessoa querer começar por estética e chegar no caminho inverso. Exato. Na verdade, assim... acredito eu que para a maioria das pessoas, ou um certo número de pessoas, deva começar pela estética e começar a ter benefícios na saúde e seguir por esse caminho. Pode ser aquele gatilho inicial, né, para a pessoa procurar realizar atividade física, mas a gente nota durante a história da medicina que houve uma grande mudança, né? Antigamente, alguns anos atrás, a medicina era muito verticalizada. O que isso quer dizer? Que o médico tinha total autonomia. O paciente ele não tinha autonomia nenhuma
em relação ao tratamento que iria ser proposto. O médico que falava o que era e ele tinha que aceitar. Hoje em dia, a medicina ela é mais horizontalizada. O que isso quer dizer? Você expõe aquela condição para o paciente, expõe as opções terapêuticas e cabe a ele decidir e escolher em conjunto com o médico qual será a melhor alternativa, o melhor caminho a seguir. Então, é fundamental a vontade do paciente, ele tem que ser realmente levada em consideração e respeitada, né? Mas realmente, muitas vezes, a estética é aquele gatilho inicial para a pessoa começar a ter hábitos de vida saudáveis. Doutora Michele, acha o quê sobre essa dicotomia aí da estética e da saúde? Como que você encara essa ordem? Uma coisa leva a outra? Sim, completamente. Uma coisa leva a outra. Então, eu acho que na nossa clínica, né, o nosso lema é exatamente esse, que a estética, ele vem como consequência da saúde e que ambos precisam caminhar juntos, tá? Por quê? Porque, por exemplo, vou falar da minha área, né, da área de estética, harmonização, área de estética dentária. A gente não consegue construir uma estética sobre uma função ruim. Entendeu? Sobre uma saúde ruim. Sim, por exemplo, muitos pacientes hoje, lá na clínica, no aspecto odontológico, me procuram para colocar lentes de contato dentária, que é o que está em alta hoje, todo mundo vê, todo mundo tem, enfim. Porém, eu sempre tento explicar que a lente de contato dentária, ela precisa ser colocada sobre um dente saudável, acima de tudo. Porque senão, aquele trabalho, além dele não ficar um trabalho eficaz, um trabalho duradouro, certo? Vai gerar outros problemas. Então, em todos os sentidos. Se você não tem uma base sólida e saudável, o que vier da estética, ela é um tratamento duvidoso, entendeu? Pode até piorar a saúde. Pode até piorar a saúde. Isso, vamos fazer só uma parte, aliás, falou de lente de contato dental, que realmente está muito em alta, né? Coloca-se sobre um dente saudável inteiro mesmo, que é assim, não é da minha área, então a gente tem vários mitos sobre isso, né? Da lente de contato. Não, tem que desgastar o dente? Depois a gente volta para as suas perguntas. Não, são nossas. Essa que você está falando também que tem um monte na minha cabeça. Uma delas, não, então, vamos entrar então nessas... Tudo depende. Existem as lentes e existem as facetas, certo? Por que lente e faceta? Ambas são capas que colocamos sobre os nossos dentes para restabelecer estética, certo? Alguns casos, quando o paciente ele tem um dente apinhado, ou seja, tortinho, e ele não quer fazer uso do aparelho ortodôntico, aí nós precisamos lançar mão de um desgaste maior. Atualmente, nós temos uma tecnologia chamada fluxo digital, onde as máquinas, elas fazem todo o trabalho que antes só era feito pela mão humana. Então, isso nos possibilitou evoluir também nesse âmbito. Por exemplo, hoje, uma lente de contato, a espessura de um fragmento cerâmico, ela pode ter a mesma espessura de uma lente de contato ocular. Por isso que ela chama lente de contato, tá? Então, não necessariamente nós precisamos fazer grandes desgastes. Nós precisamos fazer ajustes. Por quê? Porque não pode ter degraus. Então, microajustes, nós temos que sempre lançar mão. Porém, aqueles desgastes que você desgasta o dente completamente, desgasta esmalte, desgasta a dentina, não se faz mais necessário. Porque as lentes, elas têm a capacidade hoje de ser materiais duradouros, né? Como a zircônia e o Emex, que não existia há um tempo atrás. E por ser feita pela forma tecnológica, com escaneamento das arcadas dentárias e feito por impressoras 3D. Não tem impacto na saúde dos dentes? Se ficar com a lente, não sei cada quanto tempo ela é trocada, mas ficou 10 anos, 5 anos, ela tem que trocar. Tem que trocar e depois de 30 anos pode ter algum malefício para o dente? Pode. As lentes de contato, elas são aparatos colocados, né, colados ou cimentado, dependendo se for de resina ou de porcelana, sobre o seu dente, certo? Então, o acúmulo de resíduo, ele sempre vai ser maior, tá? Então, se o paciente ele fizer as manutenções como tem que ser feitas, isso não vai impactar na saúde dentária. Mas o problema é que, às vezes, os pacientes colocam esses aparatos sobre os dentes e esquecem das manutenções básicas.
Ou seja, não é porque tem lente de contato que tem que fazer manutenção ou que não tem. Todo mundo deve fazer as manutenções a cada 6 meses, 8 meses. Isso é preconizado. Por quê? Porque a escova e o fio dental, eles não são suficientes para remover todo o biofilme da nossa boca. Então, fazer as manutenções preventivas no consultório odontológico a cada 6, 8 meses é de extrema importância, independente se você tem ou não lente de contato. Porém, quando você tem, isso se torna uma obrigatoriedade um pouco maior. A clínica de vocês trabalha tanto com pessoas que queiram melhorar o desempenho físico e a estética física, da parte do corpo, da cabeça para baixo, tanto na área dos dentes, correto? Correto. E quando, voltar um pouquinho para o Antônio, e quando tem a busca pura e simplesmente por estética, que está em alta, mas parece que teve né, doutor Cid, CRM, o CFM, proibiu o uso de anabolizantes para estética. Exato. Como que é hoje no dia a dia? Chegou no doutor Antônio... Isso, na verdade, é um grande desafio, tá? No nosso consultório, que é voltado para estética e saúde, porque muitas vezes as pessoas não têm a consciência de que para você ter um resultado estético, que muitas vezes é o primeiro desejo do paciente, ele precisa tomar medidas e hábitos diferentes do que ele vem fazendo, tá? E muitas vezes as pessoas não querem ter esse trabalho. A grande maioria, na verdade, eles vêm ao consultório em busca de uma pílula mágica ou uma substância mágica que vão fazer esse trabalho por eles. E isso não existe, tá? Isso não existe. Até essa questão do conselho, só para a gente situar esse tipo de situação, o uso de esteroides para fins estéticos e performance sempre foi proibido, tá? Antigamente você podia usar como uma terapia off-label, mas nunca foi permitido você prescrever esteroide para aumentar a performance ou para fins estéticos. Off-label é quando não está na descrição daquela medicação, não está, mas pelo efeito colateral, por assim, daquela substância, você usa para aquele fim, tá? Então sempre foi proibido, mas você conseguia usar, né, terapia off-label. Agora é proibido, é passível de punição o uso dessas substâncias para fins estéticos e de performance. O que, ao meu ver, é bom, porque é bom e ruim ao mesmo tempo, tá? É bom porque realmente nos últimos anos houve uma banalização, principalmente do uso de esteroides anabolizantes, tá? E criou-se um ambiente como se essas substâncias pudessem ser usadas com segurança e que não tivessem malefícios à saúde, o que não é verdade, tá? Até porque nem tem estudos finalizados e concretos sobre fazer mal ou bem. Não. E também a mesma coisa, eu não estou falando nem bem nem mal, estamos discutindo aqui, sim, mas não existem estudos especificamente sobre o uso seguro, né? Na verdade, assim, essas substâncias existem, pois existem indicações clínicas. Isso, né? Sim, para usos, digo, estéticos ou de performance a níveis suprafisiológicos, né? Então, o que a gente tem é uma margem de segurança de dose, porque você tem estudos com utilização de testosterona em determinada dose para pacientes com grandes queimados, para pacientes com sarcopenias, para pacientes com osteoporose, né? A nandrolona, que é a DECA, uma das indicações dela é para tratar a osteoporose. E com bons resultados e com doses de segurança, né? Mas realmente é uma polêmica, aquilo que eu comentei antes. O Conselho Federal de Medicina proibiu você utilizar drogas ergogênicas, né, para fins estéticos e de performance, mas por outro lado a gente tem vários procedimentos estéticos, principalmente pela plástica, que são permitidos, mas que também têm riscos à saúde, têm complicações, né? Então você vê aí menina de 16 anos, 15 anos colocando silicone, fazendo abdominoplastia. Recentemente teve caso de uma modelo que foi fazer uma lipo o pessoal colocou lipo de joelho, né? Uma lipo de perna e faleceu. Então, esses procedimentos também têm riscos, né? Muitas vezes, o uso dessa substância tem menos riscos do que um procedimento estético, se for feito na dose correta e de forma controlada, tá? Eu não estou fazendo apologia, tá? Mas eu acho que, na minha cabeça, é um pouco controverso essa atribuição do CFM, né? Então, é um assunto bastante polêmico, né? Acho que a gente tem que ter bom senso acima de tudo, mas a gente também tem que respeitar as decisões do paciente e explicar para ele todos os riscos
e se ele realmente tem interesse em fazer, a gente consegue ir acompanhando de uma forma mais segura. Quando nós falamos estética, vem a primeira impressão, a primeira ideia que vem na cabeça, ou na tela mental, na visualização, estética é uma pessoa de Instagram, bela, bonita, que treina o dia todo, e quem vai procurar a clínica quer exatamente isso. Alguém chega com alguma foto e fala, eu quero ficar assim, quero ficar com esse corpo, quero ficar com esse dente, e aí tem algum tipo de trabalho da clínica pelo Dr. Antônio, pela doutora Michele, e te fala, até dá, só que vamos começar por uma parte mais interna, mudança de dentro para fora, com alguns hábitos. Isso, exatamente. Na verdade é assim que a gente trabalha, tá? Isso também é um equívoco das pessoas, você chegar com a foto de alguém e falar, eu quero ficar assim, porque não é assim que acontece, inclusive na cirurgia plástica. Eu acho que a cirurgia plástica ela é muito superestimada em questão de resultado, né? A gente precisa entender que cada pessoa é única, tem uma genética diferente, tem um biotipo diferente. Então você se comparar com outra pessoa e falar eu quero ficar igual a essa pessoa, muitas vezes é impossível, tá? Eu costumo falar assim, olha, a gente não vai conseguir te deixar exatamente assim, mas a gente consegue deixar você no seu melhor estado possível, né? Então isso é um equívoco que muitas pessoas que procuram principalmente cirurgia plástica e procedimentos estéticos cometem, né? E lá na parte de odontologia, na parte de estética facial, de tudo que a doutora Michele trabalha, também acontece isso? Chegam pessoas com fotos. Acho que daí só da boca... vou falar bobagem. É tão difícil quanto? Muita gente chega? Como que funciona lá? Então, nessa parte, algumas pessoas chegam, sim. Inclusive com fotos de artistas querendo uma similaridade do trabalho. Aconteceu um caso engraçado com a gente também recentemente, inclusive, que uma paciente chegou para fazer umas lentes de contato e trouxe uma foto do sorriso da Thaís Araújo. Porém, a paciente tinha um biotipo completamente diferente da Thaís Araújo. Nós tentamos explicar, nós mostramos para a paciente algumas particularidades de tamanho de dente, de formato de dente, em decorrência a formatos de rosto. Porque, acima de tudo, né, para a estética, a gente tem que combinar as estruturas. Então, o que aconteceu? O paciente bateu o pé, falou assim, não, eu quero, é impossível esse sorriso ficar feio no meu rosto. O que nós fizemos? Na parte da estética odontológica, nós fazemos um estudo prévio chamado mock-up, onde a gente prova o dente na pessoa antes de executar o procedimento. Quando nós provamos, essa pessoa se viu no espelho, aí que ela foi entender o que a gente tentou explicar em 3 consultas, porque até então, aquilo na cabeça dela era uma incógnita. Ela falava, não é possível, esse sorriso é muito lindo para ficar feio em mim. Mas ela não conseguia entender que aquilo não combinava simplesmente com o rosto dela. E neste momento, por isso que é importante, né? Hoje, tanto na harmonização quanto na estética dentária, nós temos software, inclusive de harmonização hoje, que a gente consegue fazer a pessoa se ver, né? Óbvio que dentro de um limite, né? A gente consegue fazer a pessoa se ver com aqueles ml de ácido hialurônico, com aquela modificação que nós vamos fazer no rosto daquela pessoa. Então, isso tornou o nosso trabalho, inclusive, muito previsível. E esses softwares, eles têm até reconhecimento científico. Por exemplo, se eu for fazer um trabalho científico de comparação de antes e depois, eu preciso usar esse software. Por quê? Porque esse software, ele não é um software que ele não pode ser manipulado. Então, a gente consegue fazer toda essa programação, a gente consegue mostrar para o paciente, antes da execução do procedimento, como que ele vai ficar. E quando ele chega com uma imagem distorcida de algum procedimento, a gente consegue, desta forma, transformar aquilo na realidade daquele paciente, entendeu? Daquele cliente e na nossa realidade clínica real. Tem algum tratamento ou alguma orientação que vocês passam, dependendo do paciente que chega, e o nível de transformação dele seja absurda sob o ponto de vista médico ou da odontologia, que tem que encaminhar para algum terapeuta, psiquiatra? Muito. Muito? Muito. Aí fazendo ou não os procedimentos?
Então, antes de fazer, durante ou depois, ou tudo isso? eu brinco que nós, profissionais da saúde, nós temos que ser psicólogos e psiquiatras também um pouco, né? Na primeira consulta clínica, né? Que as pessoas conhecem como consulta de avaliação, a gente precisa captar alguns transtornos psicológicos de algumas pessoas. Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas transferem para aquele tratamento uma modificação na vida pessoal delas. E isso não vai... acho que na cirurgia plástica também isso tem muito, né? E isso não é uma realidade. Porque, por exemplo, se a pessoa faz um botox, se ela faz um nariz, isso não vai mudar a vida dela. Isso vai mudar a imagem dela. Mas muitas pessoas, hoje em dia, inclusive... com o boom das redes sociais, elas acham que fazendo um procedimento estético, isso vai ocasionar uma mudança total na vida daquela pessoa. Por exemplo, ai, doutora, eu quero fazer isso porque se eu fizer isso, eu vou arrumar um namorado. Um exemplo, entendeu? Então, elas jogam naquele procedimento uma expectativa de vida, que aquele procedimento não é esse o objetivo, entendeu? E o objetivo hoje da harmonização o próprio nome ele fala, é harmonizar. Se a pessoa quer transformar, não é a harmonização que vai conseguir isso, entendeu? A maioria das pessoas que procura clínica Aesthetic, Aesthetic One, a cada 10 pessoas, quantas já é possível realizar um procedimento estético ou de harmonização? Ou quantas dá para seguir com um tipo de uma dieta, um treino, suplementação, que está dentro de uma normalidade para a saúde dela? E quantas tomam um não, fala, é absurdo? Só para a gente ter uma noção de qual que é o ponto de loucura desenfreada através de estética quando foge de uma ética e foge de um patamar seguro. Olha... Tomara que sejam 1 em 10. Na verdade... Não é isso, doutor Michel? Na verdade, é até preocupante, né? Porque, como eu falei, muitas vezes as pessoas querem uma solução rápida e fácil para aquele problema. E isso não existe. Na nossa clínica, a mudança do estilo de vida ela é fundamental para todos os pacientes. É a única forma de você realmente ter um resultado estético de forma natural, de forma mais harmônica, porque é a resposta adaptativa fisiológica do seu próprio corpo, né? Então é a forma mais, na minha opinião, mais bonita de você conseguir aquele resultado do que se for só preenchendo ali, colocando um negócio ali, injetando um negócio aqui, né? Não fica uma coisa natural, mas as pessoas não querem passar por esse processo. Uma coisa que eu sempre bato nos meus pacientes... E na sua área, doutor Antônio, acredito que seja o mais... De toda a parte estética, seja quase a única impossível. Exato. Porque se você cuida de medicina do esporte. Exato. Quem procura o médico do esporte quer melhorar o físico. Você não tem pílula para melhorar o seu físico. Não tem. Você pode, inclusive... Melhorar o sorriso até dá, mas primeiro cuida de uma saúde bucal. Se tiver, ok, segue. Isso. Você pode, inclusive, se encher de hormônio. Pode tomar litros de hormônio. Se você não treinar e não fizer dieta, você não vai ter resultado. E muitas vezes... você nem precisa entrar com hormônio ou nem com suplementação, dependendo do seu objetivo e de onde você está. Mas as pessoas não querem passar por isso. Eu sempre costumo falar para meus pacientes que você tem que... lógico, tem aquele objetivo, né? Você está mentalizando aquele ponto onde você quer chegar, mas você tem que curtir o processo, você tem que gostar da caminhada também. Não é só o resultado final. A jornada e o caminho, eles são importantes e você tem que estar curtindo esse processo. E quando a pessoa chega no ponto, no objetivo dela, da mentalização que você comentou, quando ela chega lá, todo esse processo, essa fase, deve enraizar e perpetuar essa mudança de hábito e seguir o que era inicialmente estético. Virou saúde e permanece os dois. Por isso que eu falo que saúde e estética caminham juntos. Sim. Até porque... Se você pegar o conceito de saúde, ele é muito mais abrangente do que as pessoas pensam, né? O conceito de saúde envolve tanto a parte orgânica, a parte física, como a parte mental também, a saúde mental. E para a saúde mental, a autoestima ela é fundamental. E a gente consegue devolver uma autoestima para esses pacientes quando eles veem o resultado chegando. Isso é sensacional. Doutora Michele, a cada 10 pessoas, quantas vão lá que você tem que falar? Não consigo te mexer agora,
Vamos trabalhar primeiro um lado psicológico, um lado, em alguns casos, psiquiátrico, em alguns lados, saúde bucal primeiro. Sim. Eu diria que a gente está vivendo num mundo imediatista, entendeu? As pessoas chegam hoje no consultório com a expectativa de resolver muitas coisas em um único ato, que não acontece, porque é uma construção, é uma trajetória. Então, sempre que a gente entra no imediatismo do paciente, é quando acontecem as intercorrências, entendeu? Então, por exemplo, nós como profissionais, nós somos treinados, a gente sabe o quanto é seguro fazer por sessão. Chega a paciente lá no consultório, por exemplo, não, eu quero fazer um full face. A minha amiga... O que é full face? Rapidinho. Full face é um tratamento do rosto todo, com ácido hialurônico. E seria o quê? Para harmonizar? Para harmonizar, deixar mais isto. harmônico, mais simétrico. Isto. Então, chega o paciente lá no consultório falando assim, não, a minha amiga colocou 16 ml de produto no rosto dela fazendo esse procedimento chamado full face, que hoje está muito em alta. Que é a harmonização. É uma harmonização. Facial. Ácido hialurônico, né? Reabsorvível. Você coloca em alguns pontos específicos, existem várias técnicas para isso, são pontos específicos que a gente age nos coxinhos de gordura, a gente age em alguns ligamentos da face, tá? Preenchendo esses pontos, a gente consegue imediatamente um lifting facial. Porém, a gente depende de N fatores. Primeira coisa, a gente depende de como tá a pele dessa pessoa. Se essa pessoa, ela tem uma defasagem de colágeno, se essa pele, ela tá uma pele muito flácida, se ela tem uma pitose exacerbada, tudo que eu colocar nessa pele vai ceder por conta do peso do produto. Então, às vezes, eu preciso tratar primeiro a pele do paciente para depois fazer um procedimento. E é isso que muitas pessoas ainda hoje, mesmo vendo esse monte de intercorrências que acontecem na internet, com os parentes, familiares, é isso que as pessoas não entendem. Então, qual que é o nosso lema? A gente não tem nenhuma objeção em falar não na nossa clínica, porque nós somos profissionais que estamos preocupados com a saúde dos nossos pacientes. Então, o não na nossa clínica, ele é muito recorrente. E o bom senso é fundamental, né? Muitas vezes o paciente vem querendo fazer, por exemplo, umas enzimas para queimar aquela gordura, mas ela está num grau de obesidade ainda muito grande. Eu nunca ouvi falar isso. Enzima para queimar, enzima de aplicação local? Enzimas de aplicação local, tá? Funcionam muito bem, mas eu particularmente prefiro usar como aquele retoque final. Então você faz o processo de emagrecimento, você perde bastante peso e realmente algumas áreas que ficam aquelas gordurinhas localizadas, a gente pode lançar mão dessas enzimas para dar um resultado melhor. É ao contrário da... contrário não, é o mesmo objetivo da lipoaspiração, só que em vez de sugar, você coloca uma enzima que queima gordura. É bem menos invasivo bem menos do que invasivo. a lipo, e também o resultado também é, assim, não vai ser uma lipoaspiração, Sim. aí você consegue tirar de forma direta aquela camada de gordura, né? Mas muitas vezes as pessoas vêm querendo fazer e a gente sabe que não vai ter aquele resultado que ela espera, porque ela não tem ainda um peso adequado para fazer esse procedimento. E a gente simplesmente fala, para você realmente não vai ter serventia, você primeiro precisa emagrecer de forma natural, de forma saudável. Eventualmente, alguns pontos de gordurinha localizada, a gente pode lançar mão desses recursos para melhorar, mas agora não é para você. Não tem como, chegou alguém no consultório, procurou o Dr. Antônio e falou: eu quero suplemento, quero whey protein, quero creatina, quero tudo isso e tal, só que o cara começou a treinar faz 15 dias, Sim. provavelmente não vai receitar, que não vai absorver. É. Não tem como dar uma cápsulazinha, tipo, com açúcar, só pra melhorar o... E falar pra ele. Ou não com açúcar, vamos um pouco mais, sei lá. Placebo, né? O famoso placebo, dá uma cápsula de cafeína. Não, por enquanto não, mas você vai tomar uma cafeína de 0,000 tal, pra pelo menos dar um gatilho no treino dele. Sim. Na E verdade, quando segue essa abordagem? não, porque eu acho que aí já entra um pouco da ética médica, na relação médico-paciente, né? Dá pra fazer isso num estudo, Isso, mas no não... assistencial não dá. Não, mas abrindo, não foi claro. Abrindo pro paciente, não vou te receitar whey protein, não te indico porque não precisa de receita, não vou te receitar creatina, nem esse suplemento, nem esse nesse. Mas, cara, pra te dar um pontapé inicial, coisa bem simples, um manipuladinho, só vai te ajudar um pré-treino bem simples.
Não, na verdade, assim, nós utilizamos vários ativos, né? Otimização metabólica, dá mais disposição, mais energia. Otimização metabólica. Sim. Como que vocês fazem isso? São alguns ativos que ajudam e melhoram a função mitocondrial, que a mitocôndria é responsável pela respiração celular. Então, o oxigênio que você respira, ele é absorvido e dentro da célula ele vai até a mitocôndria para a produção de energia, né, da molécula de energia que é o ATP. E muitas vezes, devido a hábitos sedentários, alimentos, né, intoxicações, a sua mitocôndria ela fica mais preguiçosa. E aí alguma manipulação, algum manipulado? Sim, são manipulados. Tem vários ativos que a gente pode usar tanto de forma oral ou injetável para fazer uma otimização metabólica e aquele metabolismo ser um pouco mais acelerado. Lógico que associado à alimentação e dieta. Esses são os 2 pilares da medicina esportiva. É que tá muito em alta. Anabolizante, manipulado, suplemento, estético. E não tem problema nenhum, desde que tudo não faça mal para sua saúde e esteja dentro dali. Sim. Só que de quando começou? De qual década? De 1940, 50, 60, não sei, é uma pergunta. Começou ter esse tipo de mudança, porque até então eram poucas pessoas, pelo menos tem um lado positivo nisso, um pequeno lado, acredito eu. Pelo menos está tendo um incentivo na busca de exercício físico, seja pelo estético, seja pela saúde. Sim. Só que em paralelo vem um arsenal de uma caixa de ferramenta com uma disponibilidade muito grande. E antes, o fato de comer um arroz, um feijão, um ovo, uma salada e treinar 3, 4, 5 vezes na semana, existe alguém ainda que faz isso no seu consultório? Que não pede o suplemento, só vai lá ver o exame de saúde, não toma whey, não toma creatina, não toma manipulado, não toma nada. Só água e alimentação boa. Existe? Na verdade, as pessoas sempre querem tomar alguma coisa, né? Mas é até um ponto importante que você tocou, tá? Muitas vezes você nem precisa, tá? Quando a gente fala em alguns pontos na medicina e nas áreas da saúde, a gente não pode esquecer que existe um lado industrial e empresarial por trás de tudo. É onde eu queria chegar no marketing. Né? Então, tudo é dinheiro, né? Então, existe uma grande indústria por trás de tudo isso, que muitas vezes o foco nem sempre é saúde, né? E até em relação à indústria farmacêutica Sim. mesmo, né? Tem 2 remédios que a indústria farmacêutica nunca vai lançar. Um é o que mata e o outro é o que cura. Eles querem que você seja dependente daquela medicação por fins financeiros, né? Mas, do ponto de vista de suplementação, muitas vezes, dependendo do qual é o seu objetivo, você consegue fazer uma dieta que vai suprir todas as suas necessidades sem necessidade de nenhum tipo de suplementação. E alguns pacientes procuram tendo essa visão. Na realidade é muito pouco. Um suplementozinho, a pessoa acaba precisando. Sim, assim, até porque aí depende da estratégia que você vai usar, por isso que cada caso é um caso, né? Por exemplo, você pensando numa dieta para hipertrofia, muitas vezes você tem que, dependendo da pessoa, do tipo de atividade física, você precisa de uma quantidade muito grande de calorias ou de algum macronutriente, que se você fosse conseguir só pela dieta, ia ser muita comida. Né? Então aí você lança mão da suplementação. Por isso que o nome é suplemento, né? É um complemento, não é para ser não é para virar regra. Nem muitas vezes algumas pessoas substituem uma refeição para tomar uma dose de whey. Tá? Isso aí não tá legal. Mas dependendo do objetivo da pessoa e de como ela está no ponto inicial, você consegue sim fazer um planejamento e ela ter um bom resultado só com dieta e atividade física. E lá na parte da odontologia estética, a maioria das pessoas, você acha que tem uma expectativa real ou a expectativa dela é muito acima do que ela pode conseguir? Que nem você contou aquele caso. Mas fora esse caso específico, contando todos, o que você vê mais? Gente que está com o pé no chão, sabendo até onde ela pode chegar, com o que ela tem de genética, de constituição da face mesmo, e você vai atuar nisso e vai ficar de uma certa forma, ou as pessoas acham que vão se transformar no... na Barbie. Isso, na Barbie no Ken. Sim. No primeiro contato dessa pessoa com a clínica, ela já chega mais ou menos com uma pré-determinação do que ela realmente quer fazer na harmonização, tá? E aí cabe a nós, profissionais da saúde, né, responsáveis, começar ou
ir de acordo com a expectativa daquele paciente ou começar a quebrar aquelas expectativas, certo? Então, por exemplo, eu acredito que numa avaliação clínica muito bem feita, a minha avaliação clínica, ela demora praticamente 2 horas, porque eu preciso entender o que aquele paciente busca, porque às vezes nem ele sabe o que ele busca, entendeu? Ele chega na clínica porque a vizinha fez isso e eu achei legal, entendeu? Então, a gente senta juntos, a gente olha no espelho e a gente vê, eu falo assim, me conta pra mim agora, o que te incomoda olhando aqui nesse espelho? Entendeu? Eu falei assim, faz alguns movimentos no seu rosto que você acha que ficaria melhor. Então, nessa consulta de avaliação, eu vou orientando esse paciente. É onde a gente vai construindo a harmonização de forma consciente e saudável. Mas sim, as pessoas, elas chegam com tratamentos pré-definidos, entendeu? Porque ela vê isso nas redes sociais. Claro. E muitas clínicas que não têm compromisso com a segurança, compromisso com a realidade, com a verdade, acaba levando, às vezes, o pessoal como um todo a achar que pode tudo. Sim, né? porque... E não é verdade, porque tem toda a questão passando até pela ética, mas da segurança, daquilo que vai dar resultado de verdade, com uma avaliação individualizada. Individualizada. É essencial a avaliação individualizada. Porque essa pessoa chega, entendeu? Eu não vou trabalhar, eu preciso trabalhar a dor dessa pessoa, em primeiro lugar. Eu preciso trabalhar a dor dessa pessoa, eu preciso entender o que essa pessoa quer, entendeu? Porque a gente vê hoje como a harmonização, ela foi um campo que ela abriu muito. Então, hoje, por exemplo, médico faz harmonização, dentista faz harmonização, enfermeiro, fisioterapeuta, biólogo. Pra mim é novidade, pra mim era... Não, eu acho que são 7 ou 8 áreas da saúde. Às vezes pessoas sem área nenhuma. E às vezes você vê salões de beleza, pessoa fazendo harmonização facial, fazendo soroterapia em salão de beleza, eu já vi. Sim, então assim, o nosso mundo, né, nosso Brasil é gigante, então os órgãos também, eles não conseguem fiscalizar tudo. Então, por isso que eu falo, eu sempre quero levar para as pessoas a consciência. E eu não estou falando que essas outras áreas não devam fazer. Eu acho que elas devem fazer sim, se os seus respectivos conselhos autorizou a legalidade desses procedimentos nas áreas, né, de cada um, de atuação de cada um, bacana. Mas eu sempre levanto uma bandeira de que tudo tem que ser feito com segurança, para a gente não colocar nunca, porque isso é o que a gente preconiza na saúde. A gente não pode colocar o dinheiro na frente do indivíduo, na frente do ser humano. Então, o que hoje na clínica e para todos os alunos, porque eu dei aula já, acho que sai lá para 5, 10 mil alunos, que a gente sempre tenta levar para a área da saúde, é exatamente isso, entendeu? Olha aquela pessoa como um indivíduo, não olha aquela pessoa como o dinheiro que vai pagar o seu boleto. Então, quando a gente passa a amar o que a gente faz, quando a gente passa a entender de fato o que a gente faz, e outra coisa, resolver problemas. A gente vê 1 milhão de pessoas fazendo procedimentos demasiadamente sem saber como resolver uma intercorrência, entendeu? Então, isso é complexo. Bom senso é tudo, né, Michel? O bom senso é tudo. Por quê? Porque, por exemplo, o biólogo pode fazer, o fisioterapeuta pode fazer, o biomédico pode fazer. Você sabe como proceder se você embolizar um vaso? Você sabe como proceder frente a um caso de necrose? Entendeu? Isso é importante. Porque você, no caso, já é dentista, já tem uma experiência cirúrgica grande, né? Como todo dentista. Então, às vezes eu concordo, se o conselho autoriza, é uma outra discussão. Não cabe a nós aqui discutirmos, mas dizer se está certo ou se está errado. Mas, claro, né? O paciente que está lá, ele não tem... não pode sofrer as consequências disso. Então, o mais importante é quem está fazendo, o paciente procurar saber qual é a formação daquele profissional, né? Se realmente o conselho autoriza, se a carreira dele permite isso, e principalmente o profissional, ter o bom senso de, antes de sair fazendo qualquer formação de final de semana, uma vez, poucas horas, sair fazendo o procedimento sem conhecer
as complicações e todos os possíveis desfechos, saber tratar todos eles, né, para preservar o paciente. O que acontece? Não é sempre que complica, né? Sim. Não é sempre que complica, só que quando complica, aí tem que ter alguém lá para resolver de verdade, que nem você falou, se você embolizar lá um vaso, ou se tiver uma infecção, e aí sim essa pessoa vai procurar quem? Aí é tarde demais. Então escolha bem o teu profissional para que você não caia nesse truque de fazer por fazer. Então, lugar que é muito barato, né? Às vezes é um barato que sai caro. Um barato que vai sair muito caro. Então, tem que tomar cuidado com isso. E também vocês têm um papel muito importante na vida dessas pessoas. Conte alguns casos, alguns cases de sucesso, 1 ou 2, ou quanto vocês lembrarem, pelo menos um, de que chegou alguém com uma autoestima baixa, só que estava com uma saúde, estava treinando, estava dormindo, mais ou menos, estava com a saúde, com a higiene bucal em dia, e foi na clínica Aesthetic One e conseguiu melhorar os seus resultados, sua performance, sua saúde, chegando na estética, onde inicialmente foi pela estética. Você citar nomes, ou se quiser citar nomes também? Sim, eu posso citar também que a mãe da Michelle. Verdade. Minha A mãe mãe da Michelle passou comigo, obviamente o primeiro objetivo dela era estético, emagrecer, sendo que ela tem algumas comorbidades, como pressão alta. Santo de casa faz milagre, então? faz. Então ela tinha pressão alta, tomava já os antihipertensivos, mas ela nunca teve um controle muito adequado. E a gente começou esse processo porque a busca do emagrecimento, a gente fala que existem alguns aspectos que tem que estar alinhados para você ter um resultado no emagrecimento, um resultado estético, tá? Que a gente chama de acompanhamento SHINE, que é brilho em inglês. Que o S é sono, o H é hormônio, o primeiro I é de inflamação, tem um segundo I, que é de intestino, o N de nutrição e o E de exercício. Então, para você ter um resultado legal, você tem que estar com todos esses aspectos alinhados. E isso também, você alinhando tudo isso, você melhora a saúde daquela pessoa, né? Então, ela chegou, ela tinha um processo de inflamação crônica subclínica, tinha pressão alta, e após a gente iniciar esse tratamento, esse plano de acompanhamento, ela voltou com a pressão de bebê. Verdade. No retorno, né? Fora que ela fazia uso de antidepressivo. Pode falar aqui, né, Michelle? Não sei se ela vai ficar brava. Pode falar. Ela fazia uso de antidepressivo há muitos anos. Inclusive, a Michelle chegou para mim e falou: olha, eu acho que essa sertralina nem faz mais efeito, porque ela usava a mesma dosagem há 10 anos. 10, 15 anos. Era mais a dependência psicológica. Isso. Né? E aí ela foi melhorando, tendo maior qualidade de vida, ficando mais animada, e a gente conseguiu já tirar a sertralina da vida dela. A gente teve aqui o doutor grande Marco Spinelli falando sobre isso, né? Que o melhor psiquiatra que existe é a academia. Claro que dentro de um contexto todo, mas certamente dentro de vários pilares, o exercício, esse Shine eu gostei, hein? Esse Shine é legal. Legal, legal. Repete o Shine pra gente... Shine, de brilho em inglês, sendo que é com 2 I. Então, S de sono, H de hormônio, primeiro I de inflamação, segundo I de intestino, N de nutrição e E de exercício físico. Muito bem. Então, tudo isso tem que estar alinhado para você ter um resultado satisfatório e para você ter saúde e qualidade de vida. Sua mãe precisou também ir para você? Ela quis colocar lente, contato, quis fazer uma harmonização? Se ajudou? Já aproveitou também, né? Não, a história da minha mãe começou há praticamente 10 anos atrás, quando ela teve o start de cuidar dos dentes, entendeu? Minha mãe era uma fumante compulsória, tá? Ela fumava cerca de 2 maços de cigarros por dia e foi o primeiro passo que ela deu para melhorar a saúde dela. Ela resolveu fazer os implantes dentários. Aí eu falei assim, mãe, tudo bem. Então, olha só. Aí eu usei a psicologia com a minha própria mãe. Eu falei, mãe, tudo bem, vamos fazer o seguinte. Implante é caro, né? Mas vamos fazer assim, eu vou te dar os implantes, eu vou fazer os implantes na sua boca, só que se você perder os implantes por causa do cigarro, você vai ter que me pagar. Você fez uma aposta injusta com aí ela. Pegou quase, no bolso, né? Então. Mas a partir desse dia, ela nunca mais colocou um cigarro na boca. Gente, foi surreal. Nem eu imaginava que isso ia acontecer. O implante dentário pode ter um mau sucesso para quem é fumante? Sim, ele pode ter um mau sucesso. Por quê?
Porque a Tudo tem um resultado performante. Entendeu? A nicotina, ela atua diretamente nos capilares sanguíneos, nos microcapilares do osso alveolar. Então, quem fuma não vasculariza. E quem não vasculariza não cicatriza. Entendeu? Então, assim, é péssimo. O prognóstico de implante para fumante é péssimo. Então, com isso, eu joguei isso para minha mãe. E aí, por conta de vários fatores que aconteceram, a minha mãe, ela engordou bastante. Ela ganhou muito peso. Sim, porque parou de fumar. Mas não é só por conta do cigarro, né? O cigarro, Dr. Gide a já apontou ansiedade, então, né? Eu ganhei uns 20 quando eu parei, Você ganhou mas mesmo uns assim, 20. fumar é uma tragédia. É uma gente. Fumei tragédia. por muitos anos, parei alguns, ganhei uns quilinhos, mas a gente vai brigando com esses quilinhos, a gente chega lá. Mas parabéns para sua mãe, também que parar de fumar é necessário, mas é muito, muito, muito difícil. Mas é necessário. Mas é necessário. fundamental. É fundamental. Não, a sua tática foi perfeita. Eu parei quando a minha do meio fez 15 anos. Fui tipo fui trabalhando esse mim e dei esse presente para ela, para mim, para todos. Claro. Né? E realmente Legal. fumar é uma tragédia, né? Então, parabéns para sua mãe. Parabéns para você que achou o caminho. Isso é legal. Eu tava aqui pensando, né? Para você ver como medicina, como saúde, né? Eu queria é só- individual. Ela resolveu, colocou o A implante, gente já Colocou, tá linda, maravilhosa lá, com os dentes dela, tá? aí ganhou os quilos e foi... Ganhou os quilos. Aí o que aconteceu? Com esses quilos vieram alguns outros problemas de saúde relacionados à pré-obesidade. Foi difícil eu trazer minha mãe para uma primeira consulta com o Dr. Pádua. A aceitação ela não foi tão fácil assim, mas a partir do primeiro momento que ela se dispôs, né, e se permitiu fazer essa consulta, de dentro pra a fora. vida dela Isso que eu ia mudou. falar, Dr. Fora. Sidney. Exato. Começou de dentro pra fora. A Sim. estética de dentro pra fora. Sim. Aí a vida dela mudou, entendeu? Aí o Dr. Pádua pediu uma bateria de exames para ela, como é, né, a rotina clínica lá, né, dos atendimentos da medicina esportiva, da nutrologia. Ele pediu uma bateria de exames, inclusive eu também sou paciente do Dr. Pádua, né? Aí, o que aconteceu? Nós descobrimos outras comorbidades que nem nós sabíamos que minha mãe tinha. E aí, com todas essas modulações, certo? Com os injetáveis, hoje minha mãe é outra pessoa. Que demais. É. Como ela Legal. chama sua mãe mesmo? Cleide. Manda um beijo pra dona Cleide, né? Mãezinha, ó, Boa. amo. Tá bom, você já falou da Thaís Araújo, não mandou nem beijo Não, pra Thaís é Araújo. verdade. Thaís Araújo. Agora, não vou por falar favor, amo também, Senão não. ela pede cachê. É isso aí. E aí ela foi, então, pro grande Dr. Sim, Pádua. e tá super feliz, teve um resultado muito bom, a gente ainda tá em processo. Precisou fazer alguma chantagem como essa aí de pagar? Ou foi Olha, mais... Já tava na mente, né? Meu, É, ela- já tava na mente. E acho que foi uma coisa muito natural no caso dela, né? E isso é muito legal. O caso dela aconteceu justamente o caminho inverso, né? A saúde veio primeiro, a estética a gente ainda tá buscando. Uhum. Então ela já tá muito feliz só por ter melhorado alguns fatores de saúde. E pra você ver, né? Imagino que isso com a dona Cleide aconteceu tudo de maneira natural, né? Ela se esforçou pra mudar o estilo de vida, a alimentação, o shine. Esse shine eu gostei muito. Demais, hein? eu também. É demais aprender aqui muito, né? Até então eu sabia sono, nutrição Sim, sim. e exercício. Aham. Inflamação, Isso. intestino, Isso, né, nutrição, exercício, sono, hormônio, inflamação, intestino. o hormônio que você fala, os hormônios produzidos pelo corpo. é porque saber se estão muitas... balanceados. Isso, o hormônio que eu digo é se você tem algum desbalanço hormonal, né? Que é fundamental também para a sua saúde. Por exemplo, a gente fala de hipogonadismo. O hipogonadismo, ele tem uma relação direta com a obesidade. Total. Então, você melhorando a obesidade, você consegue melhorar a função hormonal daquela pessoa. Porque existe aquela inflamação aguda, que é quando você leva uma topada e cria aquele processo inflamatório ali local. A pessoa percebe antes dos exames quando está Não. inflamada? Essa inflamação aguda, sim, porque você tem aquela... Pode gerar cansaço, alguma coisa. Isso. Agora, a inflamação crônica subclínica, ela é silenciosa, você não sente nada. Você sente, assim, uma melhora na disposição depois que você consegue tratar. Mas você não tem um sinal, um sintoma específico dessa inflamação. Mas ela é fator de risco para várias doenças, né? E até porque também, não sendo aguda, ela é insidiosa. Insidiosa. Devagarzinho ela vai se apoderando, vai entrando e você não percebe. Como Exato. várias outras doenças, né? Depressão, uma delas. Que a pessoa, se não tiver alguém para olhar e falar, opa,
Ela foi caindo naquela doença. Um dia ela quis acordar um pouquinho mais tarde. Depois, quando vê, já não tá saindo mais da cama. Porque atrapalha a síntese e ressíntese dos neurotransmissores, né? Uhum. Então, é a bioquímica, né? Da depressão, da ansiedade. E é lenta, vai chegando lentamente. E um ponto importante é a saúde intestinal. As pessoas não têm noção como o intestino hoje em dia é muito importante. A gente sabe que ele tem muito mais funções do que só absorver os nutrientes. Tanto é que existe a disbiose. Se você colocar no Google acadêmico disbiose e ansiedade, vai ter 80 mil artigos falando. Disbiose e depressão, tem um monte de artigos falando. Então, a saúde intestinal... Me conte sobre disbiose. Disbiose é uma alteração intestinal, tá? Causada por alteração dos patógenos que a gente tem naturalmente. Todo mundo tem uma flora normal, natural, de germes, bactérias, fungos no nosso intestino, que eles fazem parte da nossa saúde de várias reações do nosso organismo. Devido a estresse, toxinas, falta de atividade física, distúrbios do sono, você cria, e medicações também, né, principalmente antibióticos, você cria um desbalanço dessa flora, onde você tem patógenos se sobressaindo às bactérias boas. E isso cria uma condição, uma inflamação intestinal, que chama intestino permeável, que as células intestinais elas têm que ser justapostas, uma célula ao lado da outra. Quando você tem um intestino permeável, ou leaky gut no inglês, você cria fendas entre essas células. E aí esse processo inflamatório vai se perpetuando. Então é fundamental a saúde intestinal para a saúde de um modo geral. Então isso entra lá no rol de tratamento também que vocês... Entra no Shine também. Entra no Shine e vocês conseguem cuidar disso também. Conseguimos, nós temos dois testes bem interessantes na clínica. Um é de hipersensibilidade alimentar, que é através da coleta de sangue capilar, que nós conseguimos identificar de 108 a 216 alimentos que a pessoa está hipersensível. Não é intolerância, tá? É diferente de intolerância. Quando a gente fala em intolerância alimentar, aquela pessoa não tem aquela enzima para digerir aquela substância. Hipersensibilidade alimentar é uma reação imunomediada. Então, é uma coisa transitória. A gente consegue tirar aquele alimento, tratar o intestino e depois você consegue inserir novamente. E aí melhora a saúde intestinal. E um outro teste é o de microbioma intestinal, que a gente consegue avaliar exatamente as cepas que você tem e como que a gente pode corrigir. Tem alguns 5 alimentos que mais são recordistas lá da sensibilização? Tem. Leite. Eita. Ovo. Sem ser intolerância, na hipersensibilidade. Ovo, tanto a clara quanto a gema, é bem comum. O glúten também, mesmo sem ser a intolerância, a hipersensibilidade ao glúten. Tem uma paciente que foi bem interessante, que ela passou com o nosso nutricionista, né? A nossa clínica ela é multidisciplinar, até porque a medicina esportiva ela é multidisciplinar. E Quais profissionais que vocês têm lá? Nós temos o médico, o dentista, e tem nutricionista e preparador físico na clínica também. E estamos em processo de implementar um psicólogo. Moisés, aprendeu bastante? Aprendi bastante, obrigado. Muito Aprendi bom bastante também, gente. E aí, obrigado por ter dividido esses grandes conhecimentos. Espero que você tenha aprendido bastante. Deixem uma mensagem final sobre o trabalho de vocês, sobre a clínica de vocês. Doutor Pádua, o que você deixaria de mensagem final para nós? Bom, pessoal, a estética ela é fundamental para a saúde, a autoimagem, a autoestima, ela é fundamental no processo de saúde e qualidade de vida, tá? Bom senso, acima de tudo, também, E lembrar que a atividade física é fundamental para todos os indivíduos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é você praticar de 150 a 300 minutos por semana de atividade física para ter uma qualidade de vida. Você fazendo o mínimo de 150 a 300, você já diminui muito o risco de doenças e mortes por várias causas. Legal. Então, doutora Michele, palavras finais. A mensagem que eu deixo aqui é que você é único. Não aceite menos do que isso. Entendeu? Não entre nessa onda da massa da sociedade. Se olhe como um indivíduo, se olhe como um ser único, entendeu? E procure se tratar, né, com a sua individualidade, com a sua necessidade, sem olhar a individualidade do vizinho. Boa, então brilho puro para todos nós, brilho puro para você que está aí.
Vamos em frente. Muito obrigado, doutora Michele, doutor Antônio, Clínica Aesthetic One. Você, espero, tenha aprendido bastante, que tenha aprendido bastante hoje. Espalhe para o doutor, compartilhe. Informação, Diamante da Prevenção. Moisés, obrigado. Sidney, Pessoal do estúdio, obrigado. Até o próximo episódio.